Assista agora a entrevista com o tema Como fazer para se melhorar? Confira. Olá, é muito bom estarmos juntos nesta manhã de domingo. Hoje vamos entrevistar Javier Salvador Gamarra, médico homeopata. Tudo bem, doutor Gamarra? Tudo bem, Daniel. Quem sabe muitas pessoas gostariam de fazer a pergunta que eu vou dirigir ao senhor. Como é que a pessoa ou eu posso me melhorar na intimidade? Esta resposta é uma resposta que não é muito fácil de ser alcançada, embora possamos hoje dizer, com todo o conhecimento das ciências em avanço, que nós precisamos nos conhecermos. É verdade que Esse assunto está dentro do autoconhecimento, doutor Gamarra, é isso? esse assunto está dentro do autoconhecimento. Olhar-se intimamente é talvez uma das coisas mais difíceis. Não é? O eminente filósofo Sócrates já tinha dado uma referência sobre este assunto de conhecermos a nós mesmos. Não obstante, creio eu, com meus pequenos, com minha pequena vivência nesta fase do planeta, é somente agora que nós realmente temos uma preocupação, uma necessidade e, especialmente, uma vontade de querer conhecermos-nos. Isso estaria dentro, doutor Gamarra, desse estágio que o homem vive atualmente na humanidade, em função do natural progresso que a alma empreende? Essas cogitações, elas acabam surgindo por conta disso? Essas cogitações surgem porque nós estamos aproveitando um pouco melhor a educação que nos foi dada pela nossa família, pelos nossos pais, pelas escolas por onde passamos, pelas preparações do ponto de vista científico que estamos gradualmente alcançando. Nós precisamos melhorar como criaturas para melhorarmos em conjunto. Então eu tenho que saber quais meus defeitos, em que eu posso lhe fazer mal com as minhas atitudes. E esse poder fazer mal me permite olhar para dentro de mim e começar a perceber se eu tenho algo de bondade, se eu tenho algo de preocupação com os outros, se o outro existe dentro de mim. E ao mesmo tempo que vejo isso, eu também me vejo como são meus defeitos e como não transmitir esses defeitos a outra criatura humana. Então, doutor Gamarra, esse é um processo de conversação consigo próprio, é um solilóquio, é uma internalização de si próprio, a fim de encontrar na intimidade da criatura essas virtudes ou eventuais defeitos, é isso? É esse o mecanismo para o autoconhecimento? O solilóquio pode ser um dos caminhos. A verdade é que no solilóquio nós também temos um processo que hoje em dia chamamos de meditação. Certo. A meditação pode se processar individualmente ou pode se processar com um grupo de pessoas que se conheçam, que compartilhem dos mesmos ideais, das mesmas necessidades, das mesmas soluções. E nesse compartilhar, vamos projetando-nos para uma intimidade que não conhecemos ainda, mas que surge em nossa alma em determinados momentos. E em momentos, muitas vezes, de extremo, digamos assim, de extrema preocupação, de extrema ansiedade. Acontecimentos que nos colocam na vida em situações difíceis, as mais diversas. Mas é através desse diálogo interior que vamos tocando em fibras que nós desconhecíamos.
Percebo que não é um processo fácil esse, né, doutor Gamarra? É um processo que tende ao amadurecimento da criatura, é um processo que devemos perseverar no tempo a fim de que ele aconteça, ou ele acontece de um instante para outro? Veja, a experiência pode ser uma em cada um. Eu posso levar mais tempo Sim. em me autoconhecer, em me autopenetrar. Eu posso ter dificuldades pelo processo da educação, pelas ideias preconcebidas, por aquilo que é, neste momento, digamos assim, a ideia que dirige a minha vida. Muitas vezes eu não estou livre de impressões que me obrigam a tomar um ou outro caminho comigo mesmo. Mas o que é importante é que eu saiba como fazer bem a mim mesmo. Se hoje, por exemplo, sei que eu tenho um defeito, digamos, a inveja, uma manifestação primária de nossa alma, mas é um sentimento que já se estruturou e que eu preciso começar a perceber que circunstâncias, em torno de quem, para que fim, qual é o objetivo desta inveja. E compreendendo isso, eu vejo o que é mais racional para mim poder progredir. É claro que isto não é somente racional, isto é altamente emocional também, porque ali entra sentimentos com respeito àquelas pessoas de quem eu sinto inveja, que pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um sogro, uma sogra, Certo. ou mesmo uma filha. Claro. Meu filho, por exemplo, pode ter alcançado um condicionamento melhor nos seus estudos, e eu me comparo a ele e nessa comparação me sinto mal. E eu me comparar e me sentir mal, eu estou apresentando este defeito chamado inveja. Tá certo. Na sequência, doutor Gamarra, o senhor falou que a criatura ela pode fazer mal a si própria. Nós vamos explorar esse assunto, mas logo depois do intervalo. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema Como fazer para se melhorar? Estamos conversando com o Dr. Javier Salvador Gamarra, médico homeopata. Dr. Gamarra, essa questão do autoconhecimento é algo que mexe com a intimidade do ser ao longo do processo da própria humanidade. O senhor falou que a criatura pode fazer mal a si própria. Eu gostaria que o senhor explorasse um pouquinho mais essa questão e depois nós vamos entrar num outro assunto, que é a questão da homeopatia. Como é que a homeopatia pode ajudar no processo do autoconhecimento? Veja, citando, por exemplo, o mesmo exemplo da inveja, eu estou estabelecendo em mim a alteração energético-vibratória de todo o meu eu, particularmente, não é, desde o campo mental, que é representativa da minha alma, eu estou incidindo sobre o corpo espiritual ou perispírito, com um pensamento que não tem relação com o nosso Criador, não tem relação com o nosso amigo e mestre incondicional, Jesus. Não tem relação com eles. Esse sentimento de inveja, ele vai estabelecer em mim uma parte da minha própria sombra. A sombra é algo, digamos assim, escuro, algo que nós portamos desde que acordamos como seres espirituais, como seres humanos, e que somos portadores de algo que não se identifica à vida. Nesse momento eu estou fazendo mal a mim, porque a inveja pode estabelecer falta de confiança entre nós, entre as pessoas com quem convivemos, pode trazer alterações importantes de ordem destrutiva, porque as pessoas já não confiarão mais em mim, perderei esse apoio deles, e estruturo um problema de ordem social,
E nesse momento eu posso entrar num processo de autodepressão, de autodestruição, através do qual venho a generar enfermidades físicas, finalmente. Porque eu devo solucionar todos os meus problemas na área emocional. Eu devo superar esta incapacidade de suportar a felicidade do outro, né? Porque é isso que é inveja. Então, nesse momento eu devo entender que eu não posso agir assim comigo mesmo e muito menos com os outros. Doutor Gamarra, antes do senhor responder o que a homeopatia pode ajudar nesse processo, se bem entendi, a rigor nós somos mais nossos inimigos do que propriamente os outros que possam nos fazer mal. É isso mesmo? De fato. A depender da desestruturação das nossas emoções, nós somos os nossos maiores inimigos? Sim. É verdade? Essa é a razão fundamental de nossa evolução. Autossuperarmos-nos naqueles defeitos que não nos integram à vida maior, que não nos acerca ao Pai. Então, por essa razão também devemos lembrar de Carl Gustav Jung, que ele diz assim, que em todo e qualquer dificuldade, o único problema sou eu mesmo, somos nós mesmos. Né? Esse é um caminho que vamos percorrer para que a gente chegue do ego ao self. Então, agora, definitivamente, doutor Gamarra, como é que a homeopatia pode ajudar nesse processo de autoconhecimento? Em 1805, Hahnemann, num opúsculo dele chamado Medicina da Experiência, utilizou a palavra psiquismo experimental. Ele estava se referindo às experimentações das patogenesias homeopáticas. Cada medicamento que ele utilizou permitiu descobrir uma tendência de um ser humano, de um ser espiritual, em direção a algum objetivo, sua própria vida. Ele descobriu que existia a alma, o espírito. Ele descobriu os primeiros valores da atitude humana consigo mesmo e com os outros. E então, pela primeira vez, introduzimos na patologia o sofrimento. O sofrimento é a maneira da gente viver, como a gente aceita ou não aceita a existência. Então, cada matéria médica de Hahnemann estabeleceu o conhecimento de uma suscetibilidade e o conhecimento de um ser humano que se identifica no mundo, que está presente no mundo. Mas essa presença no mundo está desde que nós nascemos. Portanto, essa experimentação dos 110 medicamentos homeopáticos nos deu uma patologia comportamental. Pela primeira vez, colocamos o ser espiritual, a alma, qualificamos o que era doença espiritual e pela primeira vez entendemos que não eram somente doenças físicas, como era referido, mas particularmente era um ser vivente sofrendo. Interessante. Doutor Gamarra, como é que é esse processo, então, do autoconhecimento? O que a gente pode definir como sendo autoconhecimento? O autoconhecimento, na verdade, é uma penetração em nós mesmos através da nossa consciência. Porque nós somos um ser que temos um inconsciente, e esse inconsciente é a etiologia de todas as nossas enfermidades, de todas as nossas atividades, porque ali se encontram todas as informações que estão a nosso dispor, desde a imagem primordial que o Criador nos colocou, nos concedeu. Então, o inconsciente fundamenta toda a nossa vida, toda a nossa existência. E nossa obrigação maior é penetrar esse inconsciente e ir conquistando os pontos escuros que estão nesse inconsciente, porque esses são nossos efeitos que nós gradualmente deveremos superar, tornarmos-nos, através disso, melhores, porque modificaremos toda a nossa vida, modificaremos todas digamos assim, os arquivos perispirituais, todos os símbolos que estão no perispírito, iremos ao campo mental ou mente e estaremos em relação completamente diferente conosco mesmo. Uma alma que se
redimiu e se transformou seguindo o caminho do Cristo. Tá certo. Agradecemos a sua presença aqui, Dr. Gamarra. Fique conosco. A Vida em Foco continua.